Olá! Começa agora o programa Checkmate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de 5 estudantes do curso de jornalismo: Alexandre Carvalho, Ana Carla Dantas, Andy Mahara, Felipe Mateus e Letícia França, todos do curso de jornalismo. Antes de iniciar o bate-papo, confira um pouco da trajetória do nosso convidado de hoje. César Ferrário Leite Neto é natural de Mossoró, mudou-se para Natal ainda na adolescência e formou-se em jornalismo e publicidade pela Universidade Potiguar, onde também foi professor. Foi sócio da agência digital Maximeio, mas deixou para se dedicar à carreira de ator. Iniciou nos palcos com o grupo de teatro Claus de Shakespeare. Na TV, estreou na novela Cheias de Charme e ainda participou da minissérie O Rebu, ambas da Rede Globo. Mas teve maior destaque com o personagem Rato na novela O Outro Lado do Paraíso, também da Rede Globo. Atualmente, dirige o espetáculo Meu Seridó, da companhia Casa de Zoé. O nosso convidado de hoje é o ator César Ferrário. Natural de Mossoró e com grande atuação no teatro, ele acaba de participar da novela O Outro Lado do Paraíso, da Rede Globo, no papel do garimpeiro Rato. Seja muito bem-vindo ao Checkmate, César Ferrário. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês. É uma honra, é um prazer. Acompanho o Checkmate quase desde que cheguei aqui em Natal. Que bom, é uma satisfação para todos nós aqui do Checkmate da TV Universitária tê-lo aqui conosco. Obrigado. Vamos falar um pouco do início da sua trajetória enquanto ator, né? De onde surgiu uma motivação especial em que você teve a iluminação, assim, não, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero atuar o resto da minha vida? Bom, tudo começou há muito tempo, assim, e dentro de uma relação muito descontraída. A gente fazia o segundo grau junto com outros colegas numa escola aqui em Natal, e provocados pelo professor de literatura, a gente resolveu montar um espetáculo que contava as escolas, falava sobre as escolas literárias, e já no ano seguinte ele fez um desafio maior para que a gente encenasse O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. E daí essa brincadeira foi encorpando, as pessoas, eu e os colegas fomos criando gosto, e num determinado instante foi fundado o Claus de Shakespeare. Acho que eu tinha ali 18, 19 anos, e para nunca mais parar. No entanto, essa relação de ofício, né, essa relação profissional com fazer, com a arte, isso só foi se organizando depois de muitos acontecimentos e percalços, assim, diria que passou-se uns 10 anos, até que essa brincadeira, que se deu de forma ininterrupta, né, até os dias de hoje, mas demorou uns 10 anos para que ela viesse, para que eu viesse a adquirir a consciência de ofício e efetivar, não é, essa escolha de vida. Muito bem, vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes com Andy Mahara, de jornalismo. César, como se deu a sua mudança aqui para a capital? E é verdade que você saiu de Mossoró por causa do calor? Não é verdade. É fato que eu prefiro um friozinho, que o calor me incomoda muito, mas não chegou a ser esse o motivo. Como todo interiorano, né, de classe média, ou quando o pai tem alguma possibilidade de chutar o filho para a capital. Hoje está um pouco mudado, né? As universidades foram interiorizadas, enfim, existem os IEFs aí, Brasil afora, mas no meu tempo, já digo assim, no meu tempo, se você quisesse ter um pouco mais de chance ou de oportunidade na vida, você tinha que migrar para a capital. E quando eu fiz ali 14, 15 anos, o meu pai já começou a dizer, vamos arrumar as coisas, vamos embora, vamos lutar pela vida. E eu prontamente, até com uma certa felicidade, comprei o desafio e vim embora para cá. Tinha uma tia que era professora, que ainda é professora aqui da universidade, está se aposentando. Ela me acolheu, vim morar no apartamento dela. Enfim, e aí começou todo o processo de residência aqui em Natal.
Vamos lá, quem faz agora a pergunta é Felipe Mateus. Olá, César. Me diga uma coisa, você é formado em publicidade, inclusive você foi sócio de uma agência digital. Isso. Como surgiu esse interesse? Você sempre quis ser ator? Bom, acho que são coisas distintas, né? Querer ser ator e o meu caminho lá na publicidade. Como eu falei, a relação com a atuação, ela veio antes de eu ingressar num curso superior, né? Desde lá do colégio. Daí chegou a hora de escolher uma profissão. Eu tinha um verdadeiro encantamento pela criação publicitária na época e tinha uma universidade particular que era a única que oferecia o curso. Eu consegui ingressar, concluí. Depois que concluí, dei aula 7 anos nessa mesma universidade e, em paralelo, abri uma agência de comunicação digital. Durante o curso, eu participei de um evento de comunicação em Fortaleza e tinha uma editora do caderno de informática do Globo, era Cora Aronay. Eu acredito que ela deve, se ela não está aí até hoje, até bem pouco tempo, ela era editora ainda desse caderno. E chegando lá em Fortaleza, ela começou a discorrer sobre a internet, do que era e do processo de abertura que aconteceria dentro de 2 meses. Até então era restrito ao meio acadêmico. Ela falava justamente que todo aquele conjunto de recursos que ela explanava seria disponibilizado à comercialização, né, de uma forma geral, assim, seria aberto ao mundo civil. E aquilo me encantou muito. Eu estava na metade do curso. Desde então passei a me interessar pela internet. Lembro que 2 meses depois foi capa de todas as grandes revistas, saiu um conjunto de matérias e a internet pôde ser adquirida através de... Você podia assinar, né, pacotes através de acessos discados e tal. E com isso veio o desenvolvimento de homepages e outras coisas mais. E eu peguei todo esse processo desde da sua fundação. Assim, posso dizer que cheguei a desenhar sites assim, das principais empresas aqui da cidade e do estado nesse período. Mas assim, também passou um certo tempo, começou a vir um desencanto com a profissão, assim, principalmente com todo respeito a todos os meus colegas que até hoje permanecem de forma muito digna lutando pelo seu ofício. Vocês são de comunicação, vocês sabem que o mercado é uma guerra que exige muito, né, dos profissionais, mas sobretudo pelo interesse estrito pelo interesse dentro de uma relação estritamente comercial que havia na profissão. E, em paralelo, o teatro, enquanto um ofício artístico, me abriu uma série de outras perspectivas, né, enquanto meu papel social. Volto a dizer, eu acho que são escolhas, mas no período o caminho teatral me pareceu bem mais interessante do ponto de vista existencial, talvez até, ainda que bem mais desfavorável do ponto de vista remunerativo e financeiro. Aí, eu estou contando tudo assim, apesar de eu estar falando muito, existe um resumo aí, muito tempo de vida se passou nesse processo inteiro. Me formei e fundei essa agência, Max Meio está aí até hoje, o meu colega Flávio Leandro, né, Flávio Salles Leandro, ainda continua a tocar a agência até hoje com seus funcionários aí. Então me formei, abri a agência, passei a dar aula e nesse meio tempo o desencantamento e o encantamento pelo teatro. E a gente montou um espetáculo chamado Sonho da Noite de Verão. E esse espetáculo teve uma grande circulação Brasil afora, foi selecionado para o palco giratório do SESC, isso nos ocuparia durante um ano inteiro e o gargalo se fez, né? Uma escolha necessitou ser feita. Falei com o meu coordenador, falei com o meu sócio, ambos acharam que eu estava completamente louco, assim como a minha família também. Mas isso não era bem verdade, existia todo um planejamento, uma projeção por trás de tudo, junto com o meu grupo de teatro, uma projeção e um planejamento, inclusive financeiro, de autossustento. E eu, juntamente com meus colegas, olhamos uns para a cara dos outros e entendemos que ali era uma hora de decisão e, para a felicidade minha, todos optaram
por dar procedimento e optar o projeto do grupo e optar por esse caminho. Então, saímos das nossas atividades paralelas e desde então, isso foi por volta de 2006, eu tenho conseguido sobreviver me dedicando apenas do meu trabalho de ator. César, você é natural de Mossoró, não é? E isso. Mossoró ela é conhecida como uma capital cultural do Rio Grande do Norte, justamente porque ela tem uma cena cultural muito forte, especialmente também nas artes cênicas, no teatro, não é? A que se deve, pelo seu entendimento, você que veio de lá, essa identidade, né, que é atribuída a Mossoró como uma cidade realmente onde respira a cultura? Eu acho que eu não tenho, vamos dizer assim, dados aferidos, né, para poder afirmar. Acho que qualquer coisa que eu falasse aqui seria muito no campo da opinião. Mas eu sou moçoroense e tenho muito orgulho disso. Mas reconheço que o moçoroense é um ser muito ufanista, assim, né? Ele tem um orgulho muito grande, tanto é que se chama, né, o país de Mossoró e tal, e suas produções teatrais e culturais, pelo menos no âmbito oficial, né, dos autos que se produz, elas sempre se voltam, né, para uma autovaloração. Eu acho que isso tem um aspecto não tão interessante, mas por outro lado, esse transbordamento nessa relação espetacular, eu acho que é uma dessas consequências favoráveis e talvez, não sei, causa desse interesse pelas artes. Mas é só um achismo, não saberia dizer. Mas constantemente vou lá, tenho relação com alguns grupos de lá, a Companhia Pão Doce, o Grupo Máscara, João Marcelino daqui, que sempre dirigiu o Chuva de Bala, ou o Marcos Leonardo está dirigindo esse ano, são amigos, parceiros. Então, por um motivo ou por outro, eu sempre tenho regressado e acompanhado a produção artística e cultural da cidade lá. Ok, vamos agora à pergunta de Ana Carla Dantas. Olá, César. Olá. Além das suas aulas de literatura que você teve na adolescência, teve alguma outra inspiração para você seguir na carreira de ator? Eu acho que, sem apontar assim, um ponto objetivo, eu acho que eu sempre fui muito brincalhão. Eu sempre fui muito dado ao jogo, né, às brincadeiras, né, sobretudo essas que nos impelem à condição de jogo. E não que isso seja suficiente, eu acho que o teatro, ele às vezes tem isso, as pessoas dizem, meu filho, ele é dado ao teatro porque ele é muito descontraído, ele é muito inteligente. Tudo bem, eu acho que isso é um bom pré-requisito, mas daí até você passar por um processo de formação para atuação, existe uma série de outros aspectos assim para gente dar conta. Mas eu não tenho dúvida, eu acho que esse interesse pela brincadeira e pelo jogo desde sempre, desde a minha rua de infância, eu acho que está a causa maior da minha escolha pelo teatro. César, o grupo Clowns de Shakespeare tem uma importância, né, muito grande na sua carreira, na sua trajetória. Os nossos alunos, eles produziram um VT. Vamos dar uma olhada e depois a gente comenta? Vamos ver. Vamos falar um pouco da sua trajetória aí, o que representa para você o grupo? O Klaus representou para mim todo o espaço formativo, pelo menos o que aconteceu de mais substancial nesse sentido.
Klaus, inicialmente uma brincadeira, como eu falei, mas depois acabou sendo não só a maior escola que eu tive, tanto pela relação prática com a coisa em si, com o objeto, mas principalmente pela quantidade magnífica de grandes profissionais que o grupo possibilitou que eu me deparasse, diretores, como é o caso desse espetáculo que vocês viram aí, Sua Excelência Ricardo III, que é dirigido por Gabriel Vilela. Gabriel Vilela hoje é, de forma inconteste, um dos maiores diretores de teatro da atualidade, não só do Brasil, né, mas de outros países, assim, sendo responsável por produções absurdamente contundentes do teatro brasileiro, como também na música, como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Milton Nascimento. Muitos dos grandes shows desses cantores foram dirigidos por Gabriel Vilela, e essas relações, ainda que práticas, elas acabam sendo absurdamente formativas. Essas pessoas, elas concluem o trabalho, vão embora, o espetáculo fica, e junto com o espetáculo, todo o conhecimento adquirido nesse processo. Então, o Clowns está fazendo 25 anos, agora em novembro, estou desde a sua fundação, é minha casa, é a minha escola, e durante muito tempo representou meu trabalho. Bem, vamos a mais uma pergunta agora com Alexandre Carvalho. César, eu sou um pouquinho mais velho. A primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho foi com a Megera do Nada, né, que é uma adaptação da peça de Shakespeare, a Megera Domada. Isso. Que você fez muito bem, inclusive, o papel de Petrúquio. Obrigado. Né? Que logo em seguida, inclusive, foi a novela Cravo e a Rosa, foi baseada também na mesma obra. O trabalho do Clowns, ele é meio mambembe, né? Assim, eu queria que você contasse pra gente como é, para as pessoas que não conhecem, se é que existe alguém que não conheça os Clowns de Shakespeare, mas como é que se dá o trabalho de vocês? Eu acho que o trabalho do Clowns, antes da gente, não que exista nenhum problema da gente identificar uma linguagem mais específica para o Clowns, mas eu acho que isso rapidamente nos levaria a algumas dificuldades, se a gente for observar toda a sua história, dado a diversidade de linguagens e de resultados estéticos que ele teve ao longo de suas montagens. Então, acho que a melhor forma de resolver essa questão, a partir da necessidade de nominar, é dizer que o Clowns mantém um teatro de pesquisa, né? Ele é muito assíduo a essa relação da pesquisa que envolve cada produção. E daí cada trabalho acaba sendo, de forma livre, um resultado desse processo de pesquisa. Nesse sentido, eu posso dizer que talvez começa com a Megera, que você cita e viu, mas principalmente com Muito Barulho por Quase Nada, até esse espetáculo que a gente acabou de assistir, o Ricardo III, o grupo adotou uma linguagem muito popular, né, dentro de uma estética que evocava o facesco ou até mesmo o barroco, né? E é uma linguagem que, por natureza, ela tem muita aceitação e livre trânsito nas ruas, nas praças, né? E uma linguagem que, particularmente, ela me agrada muito, assim. Eu sou um grande entusiasta dessa relação mambembe, da busca pela praça, pelo público que é livre e transeunte, né? Eu acho que a gente tem uma relação absurdamente democrática nessa condição de apreciação. Quem quiser fica, quem quiser vai, quem quiser aplaude, quem quiser vai, e a obrigação, a necessidade do artista de a cada palavra, a cada fala, conquistar não é isso o êxito da obra que ele apresenta. Mas eu acho que isso não encerra o projeto do Clowns de Shakespeare, né? Depois disso, o próprio Abraço, que foi um espetáculo infantil, sem articulação do verbo oral, que falava dos regimes de exceção, voltado ao público infantil. Olha que, né, então, assim, aí a coisa já vai para já adquire uma personalidade bem distinta, já vai em busca de uma estética própria, sem obrigatoriamente se prender ao passado do grupo, né? Depois disso a gente monta também Nuestra Senhora de las Nuvens, Dois Amores e um Bicho, que é uma linguagem, que é um texto de um venezuelano chamado Gustavo Uot, e o resultado foi uma linguagem absurdamente contemporânea, negando também
tudo que se fez até então. Então, eu acho que o grupo ele não se prende muito a um rótulo estético, assim, ele é muito aberto aos processos de pesquisa e deixa flutuar, né, o resultado de cada trabalho a partir do que o próprio processo nos revela ou tem a nos oferecer. Só estou aproveitando aí o gancho do grupo Clowns de Shakespeare, né? O grupo tem uma importância, para mim, muito importante para a cidade de Natal, né? Até porque eu fui testemunha da luta de vocês pela Casa da Ribeira, né? Vocês deram literalmente o suor por aquilo ali. E hoje ficou o legado, né, da casa para a cidade. Eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo, contasse para esse pessoal mais jovem, como foi a luta de vocês para construir a Casa da Ribeira? É justo dizer, eu não fiz parte de todo o processo da Casa da Ribeira, a não ser do seu início, da escolha da casa, de começar a levantar as paredes e tal. Depois disso, eu acabei me afastando e eu explico, né, de uma forma até mais completa no que diz respeito ao processo histórico da casa. A Casa da Ribeira, ela foi, como você disse, ao meu ver também, um grande feito do grupo ou de parte dos integrantes do grupo, por uma necessidade. Tudo começa por uma necessidade da gente fazer temporada dos espetáculos, né? Entendendo que a temporada de um espetáculo é onde a gente encontra o espaço de aprimoramento, né, e de apuramento também da obra em si. Você poder ficar em temporada de quinta a domingo durante 2, 3, 4 meses, é onde o espetáculo vem a adquirir o seu tônus, né, e conquistar assim, todos os seus espaços possíveis enquanto qualidade. E Natal não tinha espaços para temporada, nem o Alberto Maranhão, nem o Sandoval Vanderlei permitia esse benefício às produções, porque você conseguia 1 ou 2 dias de pauta, devido a uma cidade inteira que precisava daqueles espaços. No final de semana seguinte ou no dia seguinte, outro espetáculo já precisaria ocupar a ferramenta teatral. Daí, a gente começou a buscar alternativas e descobrimos, não sei se foi lá que você viu a megera, descobrimos o B52, que era ao lado do Blackout, na Ribeira, e a gente viu que, embora aquele espaço fosse absurdamente rústico e desprovido de recursos técnicos, ele permitiria que a gente pudesse executar essas temporadas. A gente abriria mão do conforto, né, e dos recursos de iluminação, do ar-condicionado e tal, em detrimento da possibilidade da temporada. E a gente fez uma temporada da megera lá no B52, era a época que eles tinham restaurado a Ribeira, ou pelo menos pintado as fachadas, existia uma certa efusividade lá no bairro, e deu muito certo aquilo ali, deu muito certo, foi quando o grupo se tornou conhecido na cidade, teve uma penetração muito grande dentro do grupo, o público mais jovem, que ia para a Ribeira, assistia o Klaus já ficava lá para a balada depois, aquilo se incorporou àquela boemia que existia no período 97, 98. E da temporada no B52, a certeza que a gente precisaria, e que seria possível a gente fundar um espaço próprio, né? Foi quando veio a ideia da Casa da Ribeira, na rua de trás, na Frei Miguelinho, e a gente começou a erguer o espaço. Logo depois de concluído e estreado, é importante dizer, a Casa da Ribeira, dada a sua importância para a cidade e a grande procura, ela nos roubou muito, enquanto grupo, da produção artística. O grupo ele para durante quase 5 anos a sua produção, porque todo o seu corpo humano foi completamente absorvido pela necessidade produtiva da casa e pelos custos que ela demandava, a necessidade de mantê-la em pé, funcionando, de forma ativa. E isso já explicando o que eu apontei no início, que eu não fiquei, não participei do processo de forma total, o grupo começou naturalmente a se organizar. Aqueles que tinham mais interesse pela produção cultural e pela gestão do espaço foram migrando para a Casa da Ribeira, e aqueles que tinham uma necessidade maior do ofício, do trabalho artístico e da produção teatral, foram caminhando para o Klaus de Shakespeare. E os integrantes foram gradualmente, pontualmente se separando. Lembro até que Renata Kaiser ainda ficou muito tempo conseguindo equilibrar as duas coisas, até que num determinado período a escolha precisou ser feita, né, e ela acabou vindo para o Klaus de Shakespeare, né?
Então, e aí, dentro de um determinado período, o Klaus caminhou com suas próprias pernas e a casa também caminhou com suas próprias pernas, dentro de uma relação afetiva, né, uma relação indissociável a partir do processo histórico, mas por uma necessidade prática, o grupo seguiu fazendo teatro e a casa, que hoje está lá muito bem gerida por Henrique Fontes, Edson, enfim, Ana Cláudia, continua firme e belamente na sua luta. Muito bem. O programa Checkmate faz um breve intervalo e volta em instantes.